Olá pessoal, que maravilha gente, sejam todos bem-vindos a mais um programa aqui no canal Sertão Mamoeiro. E eu convido a todos para estar com a gente a partir de agora. Então gente, hoje nós estamos no Sítio Barreiros, município de Verdejante, Pernambuco. E hoje vamos ter uma palestra especial com o Capitão Atenor. Isso mesmo, vamos contar um pouco da sua história, a sua história de superação, a sua história de sucesso na vida. Vamos contar a história de um jovem que saiu aqui do município de Verdejante, nos tempos difíceis, e aí conseguiu uma história linda de vida, conseguiu servir o exército e se tornou-se o Capitão Atenor. Então, sejam todos bem-vindos ao canal Sertão Mamoeiro, porque é por aqui que a gente conta as histórias bonitas do nosso sertão nordestino, da nossa gente, do nosso povo. Então, gente, vamos chegar aqui agora para ter uma brilhante palestra com um conterrâneo da gente, vizinho aqui do nosso sítio Mamoeiro. E agora nós vamos chegando aqui para interagir um pouco, palestrar. Então, gente, o cenário é esse, um cenário lindo, bonito. E hoje o repórter Matuto está realizando esse sonho. Vamos chegar aqui, vamos cumprimentar o nosso amigo, o Capitão Atenor. Capitão Atenor, nós estamos aqui hoje para contar um pouco da sua história de vida, uma história de sucesso, né? Graças a Deus, a gente tem orgulho de ter esse cidadão aqui no município de Verdejante. O senhor nasceu aqui no Sítio dos Barreiros? Sim, nasci aqui, viu? Sou filho de Manuel Leite, que era conhecido como Neco Vitorino, devido ao meu avô José Vitorino, lá da Serra do Man, do Arapuá. Você pertence a essa família. E ele ficou sendo conhecido como Neco Vitorino. E a gente, os filhos, era Antenor de Neco, João de Neco, viu? Arthur. E essa é a minha origem. Muito bem. Então o senhor saiu daqui muito jovem. O senhor, após sair daqui, o senhor foi morar onde? Nós saímos daqui para ir morar no interior de São Paulo, perto da divisa com o Rio Paraná, lá no Rio Paraná, com o Paraná e o Mato Grosso. Fomos juntos com um cidadão que já tinha estado por lá e veio angariar famílias para trabalhar numa determinada fazenda. Essa pessoa se chama, pode-se dizer, Sebastião Ferreira, a família Ferreira dos Grossos Mamoeiros. Foi quem nos conduziu para essa epopeia. Muito bem. E o senhor se tornou-se um capitão do exército. Queria que o senhor contasse um pouco da sua história no exército, como foi que tudo isso aconteceu na sua vida, porque eu sei que o senhor encontrou muitas dificuldades também, né, no início de sua vida. Então, quando eu estava com 14 anos, para 16, essa fase, eu retornei e morar aqui. E aproveitei para me alistar. Nessa época se alistava, depois com 16 anos de idade já podia se alistar, né? E eu tinha sempre uma vontade de seguir carreira. Mas após o alistamento, o tenente Matias na época me disse que quem se alistasse aqui era automaticamente dispensado, né? Aí eu perguntei, e agora, né? Como é que eu faço? Ele disse, volte para São Paulo e lá você procure o exército e faça a transferência de residência. Na época de servir, você vai servir por lá. E assim foi feito, né? Dessa vez a gente já estava radicado na capital, em São Paulo. Cheguei lá, fiz os procedimentos, disse, pronto, agora quero servir. Disse, não é assim não, agora só quando você completar 18 anos é que vai se apresentar. Isso já era por volta de que ano? De 60. 59, 60. O senhor tem quantos anos? Eu estou com 78 anos. 78, muito bem. Sim, continuamos. Aí eu tive que trabalhar, né? Para esperar a época de ir para o exército, né? Trabalhei anos com a família de italianos, né? E quando completei
A idade... Sente-se, por favor, seja bem-vindo, viu? Muito obrigado. Aqui a casa é nossa, viu? Muito obrigado. Casa de um sertanejo que nunca fugiu das origens. Viu? Que O maravilha. maior prazer que eu tenho, viu? É Obrigado. ter guardado isso comigo. Não negar as origens do sertão. Tá? Muito bem. Para nós também é uma grande alegria estar hoje palestrando com o Capitão Antenor, aqui na nossa terra querida, aqui no sítio Barreiro, pertinho de Malhada da Areia, no município de Verdejante. Eu moro bem pertinho aqui, né? E quero abraçar todos os seguidores do nosso canal Sertão Mamoeiro. E peço a todos, a palestra hoje vai ser muito boa, nós temos muitas histórias lindas para contar aqui, vamos tocar em diversos assuntos, nós vamos tocar também na história do cangaço, nós vamos tocar nas histórias como foi que surgiu a família aqui nos sítios Barreiro, as origens antigas. Então, gente, é uma palestra recheada de coisa boa. E também estamos aqui com a presença de Antônio. Antônio também está com a gente aqui. Antônio de Fulozinho, lá do Mamoeiro, meu parente também. E eu quero agradecer a seu Antônio por ter também, né, tido contato com o seu Antenor. E a gente veio até aqui no dia de hoje, que para mim era um sonho estar aqui. Então agora vamos continuar a nossa palestra. Então, senhor Antenor, eu sou muito curioso também sobre as famílias, né? O pessoal aqui dos Barreiros, né? Sobre as origens de cada um dos mais antigos. Homens esses que desbravaram essas terras, que criaram suas famílias por aqui. E o senhor é um filho dessa terra. Para nós é uma honra estar contando, né, uma história bem positiva, né? Então, a qual nós vamos continuar agora, que é o nosso jovem, tudo quer saber um pouco sobre o Exército, como você viu o Exército. Eu mesmo fui dispensado e recebi a reservista, eu jurei a bandeira. Nesse dia, seu Capitão Antenor estava presente, para mim foi uma honra. Eu era um jovem sonhador, também fui dispensado, porque aqui tem essas dificuldades. Mas agora vamos continuar um pouco dessa história, como tudo aconteceu no começo da sua vida. Pois não, vamos voltar ao assunto Barreiros, né? Barreiros. Se você visse ali na entrada, o nome é Fazenda Santa Rosa. Essa é a parte do Barreiro que eu herdei e que resolvi colocar esse nome, né? Sim, senhor. Mas ela é inserida no contexto do Barreiro. Antigamente era sítio Barreiros. Vinha dali das posses até a divisa com a Malhada da Areia, né? Sim, senhor. Tá o microfone aqui para ficar bacana. Sim, senhor, pode continuar. Existe então a origem, né? Eu me criei sabendo que existiam dois barreiros. O barreiro do sítio, que fica no município de Belmonte, e aqui Barreiro dos Clementes, né? Quem foi essa família Clemente? Os fundadores dessa região, né? Meu pai ainda me mostrou, quando eu era pequeno, onde era a casa desse patriarca, né? E ainda tinha ruínas, alguns pedaços de pau enfiado, tijolos, pedaços de telhas. Então ele dizia: meu filho, aqui começou tudo aqui. Barreiro dos Clementes. Então, quem era esse cidadão? Ele chamava-se Clemente Nunes Cavalcante da Silva. Supõe-se que seria português, né? Porque nossa região aqui, ela tem uma descendência de portugueses, de italianos e também de holandeses. Tá vendo? Então eu vou explicar o porquê. Por que holandês? A Holanda dominou Pernambuco por muitos anos. Mas os pernambucanos, insatisfeitos com aquele tipo de escravidão, tentaram se libertar e foram se organizando, formaram um exército, tanto que a origem do exército brasileiro é lá nos Montes dos Guararapes, no Recife, onde teve a primeira batalha e a mais feroz, né? Quem fazia parte desse exército? Brasileiros que já tinham nascido, né, descendentes, alguns portugueses interessados em fugir do domínio da Holanda, né? Sim, senhor. Índios catequizados
e já alguns escravos que naquela época, devido à colonização, o plantio da cana-de-açúcar, do qual Pernambuco teve a honra de ser o maior produtor brasileiro, né? Sim, senhor. Então era essa massa, esse povo que pegou em armas e conseguiu expulsar os holandeses de nossa terra, né? Inclusive, eles deviam pagar alguma coisa para o rei de Portugal, que o rei não queria que expulsasse eles. Mas o comandante dessas tropas brasileiras disse: vamos expulsar, essa terra é nossa, e depois vamos a Portugal receber o castigo, né? E expulsaram. Alguns holandeses, segundo a história, não conseguiram entrar nos navios para fugir, né? Ficaram, outros, em vez de correr para o lado do porto, correu para o interior do estado, né? Então esses ficaram e geraram famílias aqui com essa descendência. Eu conheço bem o Pajeú, o Alto Pajeú. Passei 3 anos cuidando dos interesses do exército naquela região. E lá é bem acentuada. Serra Talhada. Também. Tinha época que a minha área era de Brejinho, divisa com a Paraíba, até Petrolândia, né? Então, uns 20 municípios. Envolve Afogados, Engazeira, Flores. A sede da minha delegacia era em Afogados. Não existe mais essa função no Exército, né? Sim, sim. A gente cuidava de uma série de coisas, né? E lá, essa descendência holandesa, ela é muito acentuada. Você vê muitos cidadãos brancos, pele meio avermelhada e o cabelo encaracolado, né? Seria quase o que se chamava aqui negro sarará, não querendo menosprezar o negro, porque quase todos nós brasileiros, nós temos em algum lugar nós temos uma passagem que houve um sangue negro. Eu me orgulho disso, né? Eu não sou branco, porque segundo o americano, para ser branco tem que ser olhos azuis ou verdes e ter a pele branca. E nós não temos essa característica. É um mestiço, né? Uma mistura de... Então nós somos o quê? Uma mistura muito forte do negro, do branco e do índio. Então essa miscigenação que dá origem, que eu acredito que nós pertencemos a ela. Então essa casa onde o senhor foi olhar a ruína lá com o seu pai, isso é histórias antigas, muito antes do cangaço. É remoto. Eu acredito que essa vinda dele para cá foi na época de 1700 e pouco, entre 1700 a 1800. Né? E já tinha residência aqui no sítio Barreiro nessa época, né? Já. Justamente desse pessoal. Inclusive aqui tinha vários casarões. Quando eu era pequeno, alguns tinham uma parte em pé, outros só as ruínas, mas a gente via que teve uma elite que morou aqui. Ali do outro lado, onde hoje eu tenho os currais de ovelha e gado, era a sede daqui, né? Era uma casa com 28 cômodos, né? Impressionante. Alguns de barro, né? Mas da metade para frente era tudo no tijolo, né? Então tinha uma parte que era um sobrado, né? Mais para cima tinha outro e mais outros. Tinha uns 4 desses casarões que quando eu nasci já estava tudo em ruínas. Então o que é que subtende-se? Que houve uma elite que tinha as coisas, aí os descendentes ficaram pobres, né? E eu já sou descendente, meus pais já receberam, foi a parte mais pobre de todas, né? Ele e os outros descendentes daqui, que os homens trabalhavam, tinham as coisas, tinham gado, tinham que comer, mas dinheiro mesmo era difícil, né? Então, hoje, Deus quis que a minha geração levantou isso aqui de novo, né? Eu construí essa casa aqui, é uma casa boa, fiz para filhos e netos, né? Outras casas boas aí foram levantadas, talvez não nesse padrão, mas casas boas. Então, já quase todo mundo aqui tem um filho formado, entende? É verdade. Então, aí eu acho assim, que nós conseguimos vencer aquela dificuldade da pobreza e estamos colocando essa região num patamar satisfatório, né?
Senhor Tenor, qual foi a maior dificuldade que o senhor teve na sua mocidade e para servir o exército, se tornar um capitão? E queria que você falasse um pouco sobre essa dificuldade, né, que o jovem encontrava naquela época. Então, quando a gente chegou lá no interior de São Paulo, divisa com Mato Grosso e Paraná, já tinha uma escola e o fazendeiro que nos acolheu me matriculou e eu ia com os meninos dele para vários quilômetros para a escolinha, né? Minha irmã tinha sido professora aqui no Barreiro e nas Pós. O nome de sua irmã? Antônia, conhecida como Donzinha, né? Completou 90 anos, está morando em Petrolina, lúcida, né? Graças a Deus. Ela sabia ler e escrever. E aqui, o meu pai, eu costumo dizer, foi um matuto de muita visão. Ele passou muitas dificuldades na vida, mas sempre tinha um mestre morando com a gente. Mestre naquela época seriam os professores de hoje. Era pessoas que... Capitão Antenor, qual é a visão que o senhor vê nas histórias do cangaço? E queria que o senhor falasse um pouco sobre Virgulino Ferreira. O senhor é um estudioso, um homem que quer sempre estar sabendo sobre a antiguidade e a história do sertão. E eu sou muito ansioso para saber sobre a sua opinião, porque o senhor é um conterrâneo nosso, é filho de verdejante e é estudioso nessas histórias da sua terra querida, e você ama essa terra. E eu queria que o senhor me contasse um pouco sobre a história do cangaço. A sua visão, o seu ponto de vista, né? Então, nós sabemos que para falar de cangaço existem várias variantes, várias derivações, várias ideologias, né? Então os escritores são muitos também, né? E primeiro vou começar a falar do que os meus pais e os mais velhos nos passaram, né? Sim, senhor. Pessoas que sofreram, né? Com o cangaço, sofreram na pele, né? Sim, senhor. Vou sentar direitinho aqui. Sim, senhor. Pode. Então foi um período muito conturbado no século entre 1900 e 1940, quando encerrou-se o banditismo no Nordeste. Eu digo banditismo porque não eram só os grupos de Lampião. Sim. Existiam muitos outros grupos pequenos, mas muito perversos. Eram pessoas que se juntavam, pessoas de mau caráter, né? Sim. E chegavam nas casas, saqueavam, roubavam, estupravam, né? Tocavam fogo nas casas. Era assustador. Era, então, e se dizia ser do bando de Lampião, por vestirem roupas parecidas, né? Uhum. Era comum deixar os cabelos crescer, barba, ficava difícil de se reconhecer. Esse tipo de pessoas, de grupos, teve muitos, né? Aí os que ficaram mais famosos foi o de Silvino, teve um cangaceiro com esse nome. Antônio Silvino. Antônio Silvino. Sim, na região de Carnaíba. Pronto, eu estou dizendo isso porque morei 3 anos em Afogados, em Gazeira. Sim. E a minha comarca era Carnaíba, Flores, toda aquela região. Eu tive muito contato com aquele pessoal ali, eu ia de casa em casa, que era a minha função, e saía essas conversas. Então a gente tem alguma coisa de concreto, né? Observa-se que Antônio Silvino, ele gostava mais de andar quase como se fosse só, né? Não era de arrebanhar muita gente, não. Poucas pessoas. Mas depois outro grupo famoso foi Né do Navio, tá? Parece que é Né, se eu não me engano. Era de Floresta? Era daquela região. O navio pega aquela região ali de Pronto. Betânia, Floresta, né? Então houve. Aí vem Lampião, né? Teve Zé Pereira também, né? O Zé Pereira, né? São muitos, né? Sim, senhor. Mas vamos ao que interessa, que é o grupo de Lampião. De Lampião. E ele, com 17 anos, começou as desavenças com a família dos Flores,
Que hoje essa família Flor nada mais é do que, se eu tiver errado, as pessoas podem corrigir. Eu não sou eu primeiro queria declarar que eu não sou dono da verdade. Eu sou um estudioso, né? E aceito qualquer contestação, viu? Pode contestar à vontade, viu? Porque cada vez que alguém contesta é uma coisa que eu aprendo a mais, viu? Certo. Então se sinto à vontade para me criticar, viu? Me corrigir, né? E a ideia é a gente chegar na verdade, né? Justamente. Então essa família Ferreira, nascida no município de Serra Talhada, né, ali onde hoje seria mais ou menos a barragem de Serrinha, por ali, Riacho do Navio, São Domingos, né? Mediações, Riacho do São Domingos, Fazenda São Miguel, ali, Pronto. Passagem das Pedras. Então começaram as desavenças lá, ele com o Antônio Saturnino, né? Zé Saturnino. Zé Saturnino, obrigado pela correção. Inclusive foi o único cara que ele não conseguiu matar. Justamente. Foram colegas de infância, viu? Depois se desentenderam e um queria pegar o outro, mas nunca foram felizes nesse intento, né? E Saturnino morreu na sua cama, né? Seu leito, né? Sim. E eu acredito que Lampião também. Mais tarde eu chego lá, né? Por quê, né? Sim. Ele teve uma ascensão meteorótica, muito rápida, tá? Alguns historiadores e alguns militares, generais, que são doutores em estratégia, né, declararam que se Lampião tivesse sido educado, ido para uma academia militar, teria sido um dos generais mais estrategistas que o Brasil tinha conhecido, viu? Sim. Porque ele tinha a estratégia na ponta da língua, como se diz. Para ele era nato, né? Ele sabia onde tinha água, ele sabia as saídas daquele lugar, e geralmente, isso voltando para a tática de combate, que ele atraía o inimigo para aquelas regiões, e depois, às vezes, incendiava a região, ou então cortava as fontes de água e de alimentação, para poder minar o adversário, quer dizer, enfraquecer o adversário. Até aquela tropa desertar, fugir, tá entendendo? A origem deles é ali, Riacho do Navio, Riacho São Domingos, por aí. Meu avô, um dos avós meu, é daquela região, né? Meu pai foi criado lá. Meu pai nasceu em 1900, Lampião parece que nasceu em 99. A diferença deles era de 1 ano. Iam para a escola tudo junto, a meninada. Era uma casa, uma senhora morava lá, ensinava eles. Meu pai dizia que Lampião, desde pequeno, já tinha aquele instinto. Se eles passavam para a escola e tinha uma baraúna e tinha um arapuá. E corria atrás dos meninos. Aí Lampião disse, vocês querem ver que eu vou derrubar isso? Aí eu disse, como é que tu vai derrubar isso aí? Um belo dia ele foi para a escola com uma foicinha, cabo curto da camisa. Quando terminou a aula lá, meio-dia que vinham, subiu na braúna, meteu a foicinha na galha lá, botou abaixo, caiu coberto de abelha. O arapuá não ferrou, ela morde, né? Prega no cabelo. Mas botou, aí saiu, disse que fazia e fiz. Então ele era já tinha uma opinião formada, né, com as coisas. Meu avô veio para cá quando começou essas brigas, veio morar, a gente tinha essa terrinha aqui, né? Sim. Vieram morar para cá, abandonaram aquela região, né? Como se chamava o avô do senhor? Por parte do pai, era José Vitorino. Sim. Ele era Pereira também, família Não. Pereira? Esse José Vitorino era de uma família dali, do município de Floresta, do Serra do Arapuá, daquela região. É uma família, você vai buscar isso aí, é uma família de italianos que veio para aqui na época que foram doadas essas terras. Sim. Entre 600 a 800. Né? Muito bem. Vinham rapazes para cá para fazer o quê? Criar gado. Nessa região, o Rio São Francisco não tinha esse nome. Era conhecido como Rio da Unidade Nacional, era Rio dos Currais. Né?
Então houve um desenvolvimento muito grande aqui no sertão, nas áreas mais próximas do rio, para criar gado. Para quê? Para ir o couro para a Europa. A carne não tinha valor, era só o couro. Então um chama Rio do Couro, alguns escritores. O Rio São Francisco era o Rio do Couro. Rio dos Currais eram os apelidos, né? Muito bem. E esses rapazes vinham de lá da Europa, a maioria deixava a família lá. Chegava aqui, tinha que arrumar uma companheira, né? E a maioria casaram-se com índias, né? Eu tive uma avó, uma bisavó, que eles diziam aqui que foi pego a laço. O camarada juntava um bocado de homem, cachorro e separavam uma índia daquela da tribo ali. E a mulher ia ser... Aí o apelido dessa minha bisavó, tataravó, era Patu. Era índia. Fugir do problema. Isso que eu vou dizer não está escrito em livro nenhum das Forças Armadas, entende? Sim. Nem na história do Brasil. Sim. Mas você sabe que nem tudo se escreve. Tem coisas que não se convém dizer nem escrever. Muito bem. Eu tinha 14 anos, estava vindo de São Paulo, mas Pedão, meu irmão, Sim. uma Transalta, e paramos numa cidade ali para cá de Feira de Santana, Serrinha. E era um outro povoadozinho, lá perto. E tá para dormir, tava um alvoroço na cidade, né? Corre para lá, assim, povo, aquele movimento, aí eu achei aquilo anormal. Uhum. Aí perguntei a um velhinho: ei, aqui o povo não fica quieto não, né? Uhum. É assim, pra cima. Moço, é os artistas que estão aqui. Eu falei: que artista? Você não tá sabendo não? Estão fazendo um filme sobre Lampião, né? Sim. E o povo tá tudo aqui. Aí o velhinho disse: você tá sabendo quem foi Lampião? Eu falei: eu sou da região de lá, né? Então, só que isso aí é conversa para boi dormir, ele me disse. Lampião tá no Goiás, né? Se alguém me der dinheiro, eu levo na fazenda. Só entra se ele der ordem. Mas ele tá lá. Eu levo qualquer um que queira aí, né? E ele, assim, com aquele ar de deboche, com a história do filme que estava fazendo, né? Que ia cortar as cabeças e tal, né? Sim. Me disse isso, esse velho. E eu achei interessante a convicção dele, né? Aí, segundo outros historiadores, o que fez o governo? Preparou a retirada de Lampião. Tá? Eles passaram meses procurando pessoas que pareciam com Lampião, tá? Até que acharam um preso na Bahia com um olho esquerdo cego. Deixaram crescer a barba do cabra, tá? Procuram uma mulher que pareça Maria Bonita, tá? E assim, os outros cangaceiros todos eram cabeludo e barbudo, né? Pegaram uma quantidade de presos por ali na região e deixaram crescer cabelo e tudo, né? E Lampião recebeu a ordem para a gruta e, de vez em quando, soltar uma parte do grupo de 10, 12 homens, dar o comando a alguém e mandar para uma região. E ele e mais 12 cangaceiros da sua confiança e as companheiras foram resgatados de barco, atravessaram o rio e saíram pela margem do lado da Bahia. Tiraram eles para o Goiás. Ora era embarcado, ora por terra, né? Sim. E a polícia chegou e quem estava na gruta foram levados esses personagens para lá. E lá foram mortos. Tanto que você vê que tinha tanto cangaceiro e mataram, parece que 12, né? Só. Esses dias eu estava vendo aí, né? Sim. E deceparam, né? Colocaram as cabeças em aquelas latas de querosene de jacaré, né? Isso. E levaram para Salvador. Só tinha carro. Teve um soldado, foi 11 cangaceiros e um soldado, né? Eu acho que um dos soldados, houve um probleminha, eles mataram ele lá. Deve ter sido a própria Rolante mesmo. Viu? Sim. Então a montagem foi essa. Sim. Esses corpos foram para Jeremoabo. De lá. As cabeças, só a cabeça. Em latas.
De lá que foi de caminhão para Salvador. Em média leva 3 dias esse percurso. Imagina uma cabeça decepçada dentro de uma lata sem nada. Ô Antônio, você já viu uma cabeça decepada de alguém? Não, né? Não. Espero que não, eu nem quero que você veja. É uma coisa muito triste. Desfigura, né? Estão cortando o pescoço, os olhos, as pálpebras caem, né? Isso aqui desmancha, ó, arreia tudo, os músculos caem. É muito difícil de identificar. Incha também, pode inchar. Fica toda deformada 3 dias depois, sem botar formol, sem botar nada que conservasse. Chegou lá no Rio, lá em Salvador, né? Então, é onde eu questiono a veracidade desse fato. Aí eu parto para a outra que ele foi resgatado. E matou-se o cangaceiro e os outros foram-se embora e cada um abandonou, que era o de Lampião, né? E ele e os asseclas, Jararaca e outros, os que eram mais chegados, foram-se embora com ele, né? E lá, aí vem um outro historiador, Sim, senhor. que é mineiro. Sim. Ele relata que Lampião nunca passou mais do que 5 anos numa fazenda. Tinha dinheiro. Ele montava uma fazenda, criava gado e vendia e se mudava. E com essa mudança chegou em Minas Gerais, onde ele morreu. E esse rapazinho acompanhou ele o tempo todo. Ele cita, ó, Lampião tinha, ele não diz Lampião, esse Antônio Pernambucano, que era o nome dele, tinha uns costumes diferentes. Tinha uma casa boa na fazenda, mas não dormia na casa. Ele e a mulher iam para um casebrezinho lá no meio do mato. E só voltava no outro dia, quando amanhecia o dia. Tá vendo? Muito bem. Ele escreveu isso, né? E não visitava ninguém. Sim. Recebia poucas visitas, né? Tudo isso Era o senhor leu no livro. É. Aí esse camarada, ele já disse, o senhor é Lampião. Eu disse, não. Você é quem está dizendo, só respondia isso. Aí disse, Mas olha. tinha um probleminha no olho. Aí o caba pegou e disse, aí Lampião escreveu umas coisas. E entregou num envelope fechado. Ele disse, olha, quando eu morrer, aí você pode publicar o que tiver nessas coisas, né? E ele, quer dizer, Lampião morreu, deve estar entre 10 e 15 anos atrás, né? Com quase 89 para 90 anos, né? Uns 20 anos atrás, é pouco tempo assim para a história, né? É pouco tempo. E ele disse que o que mais sentiu foi não estar aí. Tinha feito uma viagem para Belo Horizonte, quando ele faleceu, né? Que ele disse, vou provar que ele é Lampião, né? Aí quando chegou, tinham enterrado o corpo de Lampião, né? Aí ele foi ao juiz e pediu para desenterrar, para fazer o DNA. Você sabe que Lampião deixou uma filha, né? Sim, a Expedita. Expedita, que faleceu. Aí tem neta, né? Eu levei meus filhos tudo para conhecer Expedita, lá no Recife. Aqui é a filha e a filha dela. Elas faziam umas apresentações, entende? E o cara disse, eu vou pegar o sangue de Lampião aqui e vou pegar o da filha, que eu quero ver se eu não provo, né? Aí o juiz não deu autorização para ele exumar o corpo. E Expedita pegou a cabeça, ganhou na lei, né? Enterrou. Ninguém sabe onde ela enterrou as cabeças. Sabe que foram sepultadas, né? Mas esse DNA não foi feito. Mas pode se fazer a qualquer tempo. Aí vai vir a prova. Aí o que o cara pegou? Pegou uma foto de Lampião do tempo dele novo aqui. Não tirava, ele gostava de tirar foto, né? E pegou uma foto dele lá antes de morrer. Dele velho. Olha, aí é onde a minha maior crença está nisso aí, ó. Ele pega a foto, você sabe que com uma foto o computador tira a carne. Com certeza. Aparece só o crânio, né? Aí ele pegou a foto aqui e deixou o crânio. Só o crânio. A foto aqui de Lampião daqui.
pegou o de Antônio Pernambucano, o computador pegou, transformou em 2 crânios. Aí a imagem vem, ó. Aí bota um em cima do outro e casa certinho. É o mesmo crânio. Né? Então ele já tem essa evidência, essa prova. Porque não tem 2 crânios iguais. Né? Ou um aqui um pouquinho mais para lá, outro mais para cima, né? Uhum. Esses 2, aí eu tive acesso a essa montagem de fotos. Né? Até quando chega e sobrepõe. É um crânio só. Né? Então, a sua opinião a respeito da morte do rei do cangaço, o senhor não acredita que ele tenha morrido assassinado aqui no Sergipe? Não, eu sou partidário estudioso que ele morreu na cama dele, numa cidade no norte de Minas Gerais. Muito bem. Então, pessoal, essa é a opinião do capitão Antenor, né? E cada um tem a sua opinião. Deixa o seu comentário aqui no vídeo. E essa é mais uma palestra aqui do Nosso Sertão. Olá, pessoal que nos assiste, muito obrigado por estar com a gente até agora. Já estamos aqui no final do programa, estamos finalizando essa palestra com o capitão Antenor. Estamos também aqui com a Penha, a sua esposa. E agora a gente vai presentear a Penha aqui com esse mel aqui da Norte Mel, aqui de Lagoa Nova, no município de Belmonte. Quero mandar um abraço aí para Júnior Amaro, né? A gente esteve lá esses dias visitando, ele é apicultor, cria, né? Tem várias colmeias. E Antônio, nosso amigo Antônio, vem aqui por favor. Antônio está com a gente, Antônio de Forrozinha, lá do Mamoeiro, meu parente. Ele me falou que a senhora gosta de mel de abelha, né? Exatamente. Então a gente. Antônio, como é que tá as coisas? Tudo jóia? Tá tudo beleza. Prazer imenso a gente estar por aqui. Exatamente. Ó, gente, veio aqui o favo de mel dentro aqui dos frasquinhos. Isso aqui tudo natural, da natureza, né? Aqui é tudo feito com a maior higiene do mundo, a coisa mais bacana do mundo. Então vocês sigam no Instagram, é a Norte Mel aí. E aqui é para a senhora, dona Penha, para a senhora. Muito Seu esposo, obrigada, eu Atenor. agradeço muito a você, que para mim isso aqui é uma relíquia. Porque antes eu tinha aqui, quando Galego de Edísio morava aqui, ele tirava para mim, mas agora Galego mora em Petrolina. Aí eu fiquei sem meu favo de mel. Aí Antônio esteve aqui, eu digo, Antônio, arrume para mim um favo de mel, porque eu tenho muita vontade. Aí ele falou com você, né? Deu tudo certo. Muito bem. Deu tudo certo. Eu agradeço a vocês. Eu também quero agradecer a seu Antônio por ter trazido a gente até aqui, me acompanhou até aqui. Obrigado a seu Antenor, ao capitão Antenor, obrigado a Penha, dona Penha, por ter nos recebido aqui na sua casa. E a gente fica muito feliz, foi uma palestra boa, maravilhosa, espero que vocês gostem. E foi mais um documentário aqui do canal Mamoeiro. Seu Antenor, muito obrigado, dona Penha, e seu Antônio também. E um abraço a todos, e agora chegou a hora do senhor encerrar a palestra. Se quiser mandar algum alô para algum amigo, fique à vontade, dona Penha também. Vocês têm filhos, têm netos, têm famílias, têm amigos. Então, gente, teve a sua vida militar, a sua profissão, né? Sei que por esse Brasil afora você tem muito amigo que assiste a gente também, né? Que é irmão de farda, que também serviram ao exército, que tiveram, né, essa linda história no nosso Brasil, na nossa pátria, né? E a gente palestrou bastante e o senhor fica à vontade. Tá? Primeiro eu quero agradecer a você por ter essa fineza de nos visitar e fazer esse vídeo. Eu já lhe acompanho há 2 ou 3 anos que eu lhe acompanho e admiro o seu trabalho, viu? Fico muito feliz de você ser nossos vizinhos aqui, né? Muito bem. Mamoeiro e Para nós é uma honra. E aqui o Barreiro é uma mesma origem, né? E você é uma pessoa centrada no que faz, né? Você faz com uma facilidade, né? É uma facilidade e uma simplicidade que eu observo em você durante as suas filmagens, as suas histórias. Você busca a verdade na fonte, né? Você vai lá na casa do caboclo, né? E arranca aquela história verdadeira. E você está de parabéns porque você mata muita saudade daqueles nossos conterrâneos que moram longe, que quando vê seus vídeos respira de alegria. Uns respondem, né? Agradece, outros não faz, porque às vezes nem todo mundo domina a internet.
mas quem lhe vê, ele se sente dentro do seu vídeo, né? Porque você filma um lugarzinho que ele nasceu, que ele conheceu, que ele conviveu, né? Tudo isso aí são lembranças boas que ficam dentro da gente. Ninguém tira, ninguém pode vender, né? Ninguém. Então, por tudo isso, eu lhe agradeço. E gostaria de pedir ao Criador que continue lhe iluminando, para que você possa cada dia mais não desanimar e fazer esse trabalho. Porque não é só um trabalho, isso é uma prestação de serviço, né? Para todos, mesmo quem não é nordestino que vê, para um pouquinho para olhar, né? Porque ele também tem a história dele, né? Então, Às vezes é neto de nordestino, porque muitos nordestinos foram embora dessa terra para outras então, origens no você passado. vê, eu vivo no Mato Grosso agora há muito tempo, mas lá o que existe é netos, né? Descendentes de gente daqui, dessa região, né? Que vê uma coisa dessa e fica feliz, né? Então, parabéns pelo seu trabalho, viu? Muito obrigado. Eu quero falar. Sim, fica à vontade. Eu quero mandar um beijo bem grande para meus filhos que estão espalhados por esse Brasil afora e fora do Brasil. Que a minha Nanda está na Turquia, lá do outro lado do mundo. Eu quero mandar um beijo para ela, para a Luciana, para a Guilherme, lá no Mato Grosso do Sul, para a Adriana, lá em São Paulo. E meus filhos estão espalhados aí por esse mundão de Deus e que Deus ilumine e proteja eles. Amém. Então, pessoal, um abraço a todos. E em breve a gente vai estar lá na casa do Antônio, lá no Mamoeiro, fazendo um vídeo também. Valeu, gente. Um abraço a todos. Tchau. Até o próximo vídeo.